Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, ou bom dia, boa tarde, aqueles que irão assistir esse vídeo no YouTube. É um prazer falar com vocês, é um prazer nos reunirmos, né, para estudarmos a palavra de Deus nesse início de sábado. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, né? E mais importante, né, proponha-se a você estudar os textos do Espírito de Profecia, né? Nunca foram tão relevantes, nunca foram tão necessários, né, para esse tempo que nós vivemos. Esse daqui é o blog do Projeto Pomone, e esta semana eu compartilhei ali algumas citações, né? Nós temos aqui a imagem da tragédia, né, que está se abatendo lá sobre o Rio Grande do Sul. E aqui eu compartilhei algumas citações do livro Grande Conflito, que nós já recapitulamos aqui no nosso grupo, né? E vocês irão encontrar a playlist aí no canal do YouTube. E também algumas citações do livro Eventos Finais, que nós estamos estudando. Também temos aqui Testemunhos Seletos, volume 3, né? Mas principalmente Grande Conflito e Eventos Finais, né? Então, se você quer entender melhor, né, esses fenômenos, essas tragédias, nos acompanhe ao longo aí das próximas semanas, né? Porque à medida que avançarmos aí, pelo livro Eventos Finais, nós iremos chegar a essas questões, tá? Essa citação aqui da página 24, inclusive, nós já passamos por ela, né? Só reforçando então, né? Nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra, haverá epidemias, pragas e fomes, as águas do oceano transporão seus limites, é um alerta importante para quem vive em regiões litorâneas, né? Especialmente em ilhas como nós aqui em Vitória, né? Irmão Edilson, enfim. Isso aqui é muito assustador, né? Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam, né? Então, só retomando aí uma citação que nós já comentamos, né? Então, a cada dia, essas profecias vão se cumprindo à risca, né? E hoje, o capítulo a ser estudado, a ser recapitulado, melhor dizendo, capítulo 8, as cidades, certo? Então, nos acompanhe aí até o fim, que você irá entender melhor o que a mensageira do Senhor relatou aí sobre a vida nas cidades, nesse período final da história da Terra, né? E como deve ser o evangelismo também nos centros urbanos. Antes de iniciarmos, né, vamos falar com Deus, como costumamos sempre fazer. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, neste momento vamos recapitular esse conteúdo, capítulo 8 do livro Eventos Finais. Abençoe ricamente todos aqueles que estão acompanhando neste momento, aqueles que ainda assistirão no YouTube, e abençoe também a irmã Pete, que irá recapitular. Continue conosco e abençoe de modo especial os irmãos do sul do Brasil, que estão passando por momentos terríveis, que a ajuda chegue a eles e que também eles se sintam amparados por ti e pelos teus anjos. Em nome de Jesus, amém. Irmã Pete, então, a palavra está contigo, que Deus abençoe. Amém. Olá a todos. Vamos então recapitular aqui, né, o capítulo 8, que fala aqui das cidades. Ele nos apresenta Caim como o fundador da primeira cidade, né? E nos diz que para essa primeira cidade foi dado o nome do filho mais velho de Caim, né? Caim, ele estava mais interessado em possuir coisas aqui no mundo, né, em ter felicidades mundanas, momentâneas, do que as coisas do céu, as coisas de Deus. Então ele se afastou de Deus, né, e foi fundar essa cidade, né, e o resultado a gente já sabe que foi ali o dilúvio. E após o dilúvio, os descendentes de Noé, por um tempo, eles viveram nas montanhas, ali onde a arca repousou, né? Mas depois, quando a população foi aumentando, eles logo se dividiram entre os que adoravam a Deus, obedeciam a Deus, e os que
estavam ali junto com aquela mesma mentalidade ali de Caim, de não obedecer, de ter as coisas mundanas como o principal Deus deles, né? E aí eles saíram do meio do povo de Deus, porque eles já estavam assim bastante incomodados e irritados com os ensinamentos de Deus mesmo, sabe? Você ensinar para os seus filhos as coisas morais, as leis de Deus, eles já estavam irritados com isso, então eles se afastaram desse povo de Deus, das montanhas, e desceram para a planície e fundaram ali, então, uma cidade ali às margens do rio Eufrates. Essas cidades que foram fundadas, desde o princípio, já eram, né, lugares de vícios, né, de ociosidade. Eles apresentam aqui para gente que as cidades são como viveiros de vícios, porque nas cidades vocês têm, a gente tem muita facilidade de contato com tudo aquilo que traz vício para nossa saúde, para nossa vida mental, espiritual, enfim. A gente também, atualmente, cada vez a gente vê mais feriados, né? E os feriados, Ellen White apresenta como um convite para a ociosidade, né? E é de fato, quem aqui não pensa, né? Quando chega o feriado de vou dormir o tempo inteiro, ótimo, feriado, vou dormir o tempo inteiro, né? Ou não, vou passear, vou ficar na boa, não vou fazer nada, né? Então, realmente traz aí essa ociosidade. O Pete, Tô tentando manter a câmera até, estabilizada, não, né? tudo bem, é só um rápido comentário, né? Para você ver que até esse ponto aí tem se cumprido, uma profecia que tem se cumprido. Não sei quantos Sim, se lembram, mas nós teremos este ano mais um feriado nacional, em novembro, né? é Mais um verdade. feriado. Então, Ellen White escreveu isso há mais de 100 anos e, de lá para cá, a quantidade de feriados realmente só tem aumentado, gradualmente, mas só tem aumentado. São feriados municipais, feriados religiosos, feriados cívicos, feriados nacionais. São também as pontes, como os portugueses chamam, ou aqui no Brasil é mais enforcamento, né? Então, tem um feriado, como nós teremos aqui no Espírito Santo, passando essa semana, que vai começar as duas últimas de maio, nós teremos feriado na quinta-feira e a sexta-feira será enforcada, né? Então, isso daí se cumpre, Emenda. emendo ali e tal, e à medida que as pessoas vão ficando mais ociosas, aumentam também a quantidade de vícios, né? De tudo de Sim, ruim. você tá. É aquilo que fala, né? Mente vazia, oficina do diabo. Bem assim. A gente passa o tempo sem fazer absolutamente nada, você procura para fazer normalmente algo que não é muito edificante, né? Normalmente as diversões, e a gente vai ver aqui também sobre os divertimentos, né? As diversões que a gente escolhe, que elas estimulam muito mais as paixões da carne, a sensualidade e o desregramento do que outra coisa, né? É, Gente, desculpa a instabilidade na minha câmera. tudo bem. Tô tentando manter ela PC estável gostaria aqui. de comentar é o Paulo. PC, está nos ouvindo? Acho que não. Pode continuar então, Pete. Certo. É, é, nas cidades também a gente vê que existe muita confusão, muita violência e muito crime também, né? E que são assim, como fala? Reforçados justamente por conta desses divertimentos. Veja bem, você tá lá no seu feriado, aí você fala, opa, eu não, né? Ou algumas pessoas, vamos colocar assim. Eu não, porque eu não como carne, tá? Mas fala assim, opa, vamos fazer um churrasco.
E aí, nesse churrasco, normalmente você vai encontrar bebida, em alguns até drogas. E aí as pessoas vão lá, vão encher a pança, vão beber, pode sair briga, né? Então pode ter confusão, pode ter violência, pode acontecer um crime ali no meio dessas coisas todas, e às vezes a pessoa pensa que é só uma coisinha assim, né? Um divertimento. Ah, não, é só um churrasquinho. Não quero generalizar, porque sabemos que existem churrascos de família, onde as pessoas vão só o pessoal da família, e ninguém bebe, só come a carne ali. Ainda assim pode estar estimulando a gula, mas ainda é menos pior. Mas se você pega um churrasco, por exemplo, feito por adolescentes, hum, atualmente, principalmente, você vê muito disso rolando de droga, de bebida e até outras coisas mais, além, né, das músicas que são colocadas ali, que estimulam, né, a sensualidade, estimulam outras coisas aí. Aqui a gente tem nesse capítulo, né, trazendo que os juízos vão vir sobre as cidades e que haverá confusão em todas as cidades, todas, né? Mas que esses juízos vão ser de acordo com a iniquidade das pessoas e com a luz da verdade que elas tiveram. Então, entendo eu que numa cidade aonde existe muito pecado e a luz da verdade já chegou e eles não aceitaram de jeito nenhum a luz da verdade, foi uma grande luz. A, o juízo que sobrevirá a essa cidade será muito maior do que em uma cidade onde tem muito pecado, mas a luz que chegou para essa cidade foi pouca, né? Ainda assim virá o juízo, né? Mas não na mesma proporção. Uma coisa que diz aqui é que todos devem ser advertidos desses juízos que estão por vir, todos. A gente tem o dever de avisar a todo mundo sobre isso que vai acontecer, né? Deus, ele está retirando o Espírito Santo das cidades, né? E aqui fala que os proprietários dos grandes edifícios, das grandes mansões que existem nas cidades, né, eles excederam o limite do perdão de Deus, né? É interessante ressaltar aqui que Deus, ele perdoa, mas ele tem um limite. E se a gente excede o limite do perdão de Deus, aí a gente já se torna indesculpável. E foi isso, é isso que vai acontecer, né, com, com essas cidades, vão se tornar indesculpáveis esses proprietários das grandes mansões, dos grandes edifícios, né? E fala que os edifícios que dizem ser a prova de catástrofe vão ser consumidos pelo fogo, vão ser virarão cinzas, né? Vão ser reduzidos a pó, né? Até grandes edifícios vão ser demolidos assim por terremotos, né? A morte vai chegar em todos os lugares. Aqui ele traz a cidade de algumas cidades. A cidade de Nova York, por exemplo, ela fala que os edifícios à prova de fogos vão ser consumidos, né? E que os aparelhos contra incêndios não iam funcionar, né? E que os bombeiros não iam conseguir fazer funcionar as máquinas para salvar as pessoas. É uma catástrofe gigantesca. E aí a gente para um pouquinho para lembrar aí das Torres Gêmeas, que se diziam seguras, que eram enormes edifícios, e que na hora que aconteceu aquela catástrofe, aquele desastre,
daquele ataque terrorista, ninguém conseguiu fazer nada. Lá era um edifício que era considerado assim, não que não seria destruído pelo fogo, mas pegou o fogo e ele não foi destruído pelo fogo, mas o fogo destruiu o que segurava o pêndulo principal ali dele, e o pêndulo caiu e reduziu ele a pó, e ninguém conseguiu fazer nada. Ninguém conseguiu resgatar aquelas milhares de pessoas que estavam ali dentro, muitas pessoas ali dentro, né? Então a gente às vezes pensa que está construindo uma coisa muito segura. Ah, não, aí agora é totalmente a prova de fogo, a prova de enchente, a prova de terremoto. Mas quando se trata do juízo de Deus, não não tem o que fazer. Juízo é juízo. A gente é nada. A gente não é nada, né? Traz aqui também falando sobre Chicago e Los Angeles, né? Que seriam que viriam sobre eles tempestades e ventos, né, muito fortes, destruidores, que os edifícios também seriam destruídos por fogo e terremoto, e que isso é um aviso de Deus para que nós, povo de Deus, não investamos, como é que fala? Para que a gente não investir o nosso capital, o nosso dinheiro em propriedades na cidade, né? Deus dá sempre esse aviso de que a gente não deve ficar na cidade, que a gente deve ir para o campo, que a gente não deve investir o nosso dinheiro na cidade, que a gente deve procurar propriedade no campo, né? Fala também aqui de São Francisco e Oakland, não sei como fala, como pronuncia, mas diz que teve um terrível terremoto lá, né? Seguido de outras manifestações do poder de Deus, e que ainda assim os bares e as tentações ainda estavam lá, os bares abertos, as tentações na frente do povo, e que isso voltaria a acontecer. E que essas cenas de calamidade que ocorreram em São Francisco vai ocorrer em outros lugares também, da mesma forma, né? Pede para que a gente estude a história de Nínive, né? E que, ai, como seria bom se as pessoas se se convertessem, né? Como ocorreu em Nínive. Infelizmente, as pessoas no final dos tempos, os maus vão continuar fazendo o mal e os bons continuar fazendo os bons. Ainda assim, antes de chegar nesse tempo, onde vai ser totalmente dividido, ainda vai ter muitas pessoas convertidas, mas a grande maioria não será convertida, e isso é muito triste, né? Pete, Oi, aproveitando, né, o PC, é o Paulo? Isso, Rafael. Ô, Paulo, bom te ver, é bom saber que você está aí. Hum. Paulo lembrou sobre algo aí importante, naquele ponto que a gente estava comentando antes sobre a ociosidade, né? Pode comentar, Paulo. Então, naquela hora que você me deu a res- o tempo para responder, meu telefone, o microfone estava desligado. Então, quando tocou nesse assunto da ociosidade com questão aos feriados, me recordei que saiu uma matéria essa semana retrasada sobre um estudo que está sendo feito sobre a redução da jornada de trabalho. Em certos países já está funcionando, em alguns países, e que no Brasil poderia ser implantado uma redução da carga horária de 4 dias semanais. Então, dentro do tema, a gente observa que a ociosidade vai aumentar, né? vai. Enfim, a gente tá vendo as coisas se cumprindo, né? Como o Rafael falou, há anos atrás já foi dito, e realmente a gente pode observar isso aí. Então, é uma realidade que nós temos que estar sempre atento, né? E sobre o ponto que a Pete estava comentando há pouco, né, de como as pessoas vão banalizando, não se atentam aos sinais, aos juízos de Deus, né? Eu estava assistindo uma entrevista na Brasil Paralelo essa semana e um professor, né, dando lá a entrevista, ele vive lá no sul, no Rio Grande do Sul, falando daquela calamidade toda e ele está lá organizando uma rede de apoio, de socorro, enfim.
Mas passando pela rua, ele viu lá que uma família estava fazendo um pagode lá, entendeu? Em meio àquela calamidade Uhum. toda, simplesmente lá festejando, fazendo um pagode. Então, como foi nos dias de Sodoma, né? Como foi lá antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, se divertiam nessa rotina. Ellen White tem um texto que eu gosto muito, né? Ela fala da rotina de frivolidades. Eu já trouxe esse texto aqui num outro estudo que nós fizemos. As cidades promovem muito isso, né? Uma rotina de frivolidade, de coisas banais. Então, qual é a próxima série da Netflix? Qual é o próximo jogo de futebol? O próximo reality show e daí por diante. E as pessoas vão perdendo tempo, vão sendo absorvidas de tal modo que elas estão no meio ali de uma tragédia e não estão nem aí, não param assim para colocar a mão na consciência para refletir, né, sobre o juízo divino, sobre como o tempo do fim se aproxima, né? Então é isso aí. É verdade. É interessante que às vezes a gente pensa em pecado, né, em Sodoma, a gente pensa muito no pecado sexual, né, porque fala ali dos anjos que entraram e que eles quiseram, né, violentar os anjos e tudo mais. Então, quando a gente pensa em Sodoma e Gomorra, normalmente vem muito essa questão do pecado sexual. Só que aqui, né, no livro, a gente vê que não é só isso. Ele traz o suborno, a má administração financeira, transações fraudulentas entre homens de autoridade para soltar os culpados e condenar inocentes. E fala que toda essa iniquidade está tornando o mundo como nos dias que precederam o dilúvio. Então, assim, se você for ver, não, vou um pouquinho mais à frente e volto aqui. Ellen White fala assim, ó, tenho ordem para declarar a mensagem. As cidades onde reina a transgressão, extremamente pecadoras, serão destruídas por terremotos, pelo fogo e por dilúvio. E aí a gente entra naquilo que você falou lá do Rio Grande do Sul, que está tendo essa catástrofe, que de repente inundou tudo, teve esse dilúvio, né? E a gente vê as pessoas precisando de salvação ali, os homens poderosos, né, que deveriam estar salvando, né, o nosso governo que deveria estar salvando, ajudando as pessoas lá, fazendo, segurando o recurso financeiro ao invés de entregar, falando que depois que as águas baixarem, aí a gente vê o que eles precisam. E aí a gente vai enviar os recursos, sim, depois que as águas baixarem, depois que a gente souber do que eles precisam. Tipo, eles estão precisando de socorro. Né? Já é uma coisa que é muito óbvio que eles precisam. E eles estão, assim, segurando. Então, tem aí uma má administração financeira muito, assim, latente sendo exposta. Outra coisa que minha mãe comentou, agora há pouco ela estava aqui em casa e fez esse comentário: nossa, lá com aquele monte de enchente, monte de tragédia, todo mundo numa situação difícil e já prenderam pessoas por estupro, por roubo ali dentro dos abrigos. E não foram poucas. Aí eu falei, caramba! E ela falou assim: se já tá desse jeito dentro do abrigo, imagina como não era antes. Aí que a gente vê o tamanho da iniquidade que tá nas cidades, porque mesmo em meio ali a uma catástrofe, uma coisa horrível acontecendo com tanta gente desamparada, ainda acontece crime como se nada tivesse ali. Ah, não, tá tudo certo, vamos ficar aqui na catástrofe e vamos cometer crime aqui mesmo, né? O livro também fala, Que o Sul é uma região que aqui do Brasil que nós consideramos mais seguras, né? O pois povo é é, mais civilizado. Imagine naquelas regiões mais pobres, né? Que a pobreza, né, gera violência, gera uma série
de fatores que faz com que o homem fique na degrade, né, assim, vamos dizer. Então, é muito complicado. É verdade. Imagina se lá é seguro, imagina aqui onde não é. Tá difícil. Ellen White também nos adverte sobre os sindicatos, os conglomerados comerciais, as confederações, né? Ela fala que isso são coisas que não é para a gente se associar, né? Que a ordem é para que a gente não faça parte disso, né? De forma nenhuma. Que quando esses métodos e ideias mundanas governam as nossas transações, a gente não pode se colocar sobre a santa plataforma da verdade, né? E que esses sindicatos vão ser instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia, o qual nunca houve, né? E quem não se unir a esse vai ser homens marcados, né? A gente vai ser marcado. Ah, esses aqui fazem parte do sindicato, esses não fazem parte do sindicato. Então vai haver aí uma separação, mas Deus chama a gente mesmo para se separar do mundo, né? Ela fala também que o poder controlador dos sindicatos, vão ser opressivos demais, sabe? O poder controlador deles vai ser muito opressivo nesses últimos dias. E as cidades vão ser castigadas, e que as cidades só não são extremamente castigadas com a indignação de Deus, porque no meio das cidades ainda há pessoas, né, que são tementes a Deus, que são fiéis a Deus. Só por isso que o juízo de Deus não cai em sua plenitude sobre as cidades, né? As cidades, elas são uma oportunidade, não para a gente morar, para a gente viver, mas uma oportunidade para os obreiros, para nós como obreiros, e pregar a palavra de Deus, levar a mensagem, porque tem muita gente precisando ouvir essa palavra de Deus nas cidades, né? Ellen White nos chama para pregar nos centros comerciais. A mensagem do terceiro anjo, ela precisa ser pregada em todos os lugares, não só nos centros comerciais, mas até para o nosso vizinho, para em lugares mais afastados e lugares mais próximos, para todos os lugares. Mas nos centros comerciais são os lugares que tem mais pessoas ali, né? E a gente consegue alcançar um número maior de pessoas, né? Sempre que for possível, é um dever dos pais, né, de quem tem filhos, estabelecer lar no campo para os filhos, né? Cada vez mais o nosso povo deve sair das cidades, a gente não deve ficar na cidade, especialmente, mais uma vez, as famílias que têm filhos. E eu tomo essa mensagem muito para mim porque eu tenho filhos. E porque fala aqui que conforme diante da gente se abra o caminho para ir para o campo, a gente deve fazer, né? E muitas vezes a gente vai precisar trabalhar com muito, muito, muito empenho para abrir o caminho para ir para o campo. Às vezes não vai ser muito fácil ir, mas a gente deve trabalhar para isso, né? Por mais que pareça difícil, a gente deve continuar lutando para sair da cidade e ir para o campo. Mais uma vez, principalmente as pessoas que têm filhos. A gente, mesmo que esteja nessa luta para sair das cidades para o campo, a gente precisa manter o trabalho missionário da gente ativo, né? Muito ativo. Mesmo que a nossa esfera de influência seja limitada, enquanto a gente vive na cidade ainda, a gente deve manter esse trabalho missionário. E eu falo que essa mensagem é para mim,
porque eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer amigos, de ter amigos, né? É uma característica minha, porque eu sou autista e eu tenho uma tendência de me isolar, mas aqui fala que mesmo que a nossa esfera de influência seja pequena, a gente tem que manter o trabalho missionário ativo. Então, mesmo para essas poucas pessoas com quem eu me relaciono, com quem você se relaciona, a gente precisa falar da palavra de Deus, né? Ficar na cidade é igual pôr em perigo a salvação da nossa alma, porque as cidades e as vilas estão embebidas no pecado e na corrupção moral, né? A gente deve estabelecer na cidade o quê? Escolas para influenciar através do estudo da Bíblia, igrejas e restaurantes. Por quê? Porque através dos restaurantes você consegue ali influenciar através da alimentação saudável. Não é qualquer restaurante que você tem que abrir numa cidade, é um restaurante que esteja ali de acordo com a mensagem de saúde, um restaurante que vá trazer um ambiente, né, propício para a pregação do evangelho e da mensagem da reforma de saúde. O trabalho nas cidades, ele deve partir dos centros das pequenas periferias, né? E é deixado bem claro para a gente que nas cidades a gente deve fazer as igrejas, mas as instituições para publicação dos nossos livros deve ser no campo, né? As instituições de cura, os nossos retiros de saúde devem ser no campo, afastado da cidade. E também as instituições para ensino dos obreiros também deve ser no campo. E a gente deve fazer todo o possível para proteger os nossos jovens nesses últimos tempos. Nos traz aqui no livro também um alerta, porque a gente fala muito de ir para o campo, só que a gente não deve, não é da vontade de Deus que a gente faça as coisas de forma precipitada, porque se a gente faz de forma precipitada, a chance de você chegar lá na frente e desistir, voltar para trás, ver, não, eu não consigo, não deu certo, é muito grande. E de fazer algum negócio errado também. Então a gente tem que tomar tempo, né, para considerar cuidadosamente todos os nossos passos e planos, tudo o que ele implica. Nossa, eu vou para o campo, ai que beleza, mas o que que implica eu morar no campo? Como que vai ser quando eu estiver lá? Qual que vai ser o meu meio de sustento? Como que eu vou me virar com relação à saúde? Eu vou precisar de um carro? Não, não preciso ter carro. Eu vou precisar levar meu salto alto de 15 centímetros ou eu vou afundar com esse salto na terra, né? Uma associação simples, né? Principalmente para mulheres, mas em tudo, em relação a tudo, onde eu vou morar, como eu vou ir, qual o dinheiro que eu vou empregar. A gente sabe que a gente não deve fazer dívidas, então como que eu vou conseguir esse dinheiro? Como que eu vou conseguir comprar minha terra sem me endividar, né? Tem que ter todo um preparo, né? Para que a gente também não faça nada de maneira desordenada, para que não tenha uma grande perda ou um sacrifício de propriedade devido a esses discursos, sabe, de vendedor que faz a gente ficar, ai, nossa, deixa a gente impulsivo para comprar e a gente compra aquilo, né, com entusiasmo e daqui a pouco, né, não dá muito certo. Essa vai ser esse vai ser o diferencial entre a vitória ou a derrota nessa lida aí de mudar para o campo. Tudo precisa de moderação, contemplação e tudo precisa ser baseado nos sadios princípios e propósitos. A gente tem que ter um propósito sadio, um princípio sadio ao ir para o campo, a fazer essa mudança, né? As últimas páginas aqui desse capítulo traz para gente o sinal de fuga das cidades, né? O decreto dominical, né, que vai obrigar o dia de repouso
papal, que será o domingo, é um sinal para a gente sair das grandes cidades. Quando for feito o decreto dominical, a gente precisa sair das cidades para o campo, para lugares desolados, solitários, no meio das montanhas, né? E depois ainda vai ter o decreto de morte, né? Que vai ser um decreto geral. E quando acontecer esse decreto, ainda terão alguns justos nas cidades, né? E mesmo que o decreto tenha um tempo fixado para poder ocorrer essas mortes, alguns dos inimigos vão se antecipar a esse decreto e vão tentar aí, vão se esforçar muito para poder tirar a vida dos santos. Mas a gente sabe que Deus não vai permitir, né? Ninguém pode passar através dos anjos de guarda que Deus vai colocar no, em volta dos santos naqueles dias para proteger os santos que ainda estarão, né, nas cidades. Irmã Pete, Mas, oi, gostaria de fazer um rápido comentário em cima dessa citação. Eu vou até compartilhar aqui a citação para os irmãos, porque ela é muito assim confundida, né? As pessoas confundem muito ali a interpretação dela, né? Irmão White diz assim: não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se, prestem atenção, nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Então, prestem atenção. Assim como o cerco lá de Jerusalém, né, pelo Séstio, aí depois o Séstio suspendeu o cerco, inesperadamente, recuou. Os cristãos que estavam lá dentro, se lembrando do alerta de Jesus, né, no sermão de Mateus 24, eles fugiram. Então, assim como o cerco de Jerusalém foi um sinal para os cristãos lá, para que eles não perecessem dentro de Jerusalém, o arrogar-se, nossa nação aqui, os Estados Unidos, a nação de Ellen White, o poder no sim, decreto que torna obrigatório o dia do repouso papal será uma advertência para nós. Então, prestem atenção que não é o decreto em si. Ela não diz aqui que, olha, quando os Estados Unidos impuserem o decreto dominical, esse será o sinal. Compreendem? Não é o decreto, não é? Ela não disse, olha, quando os Estados Unidos decretarem o descanso do primeiro dia da semana. Não é isso, é o arrogar-se, é o governo do país, né, o Congresso, enfim, é o arrogar-se, se achar no direito de impor o decreto. E isso já aconteceu, né? Tanto que eu recomendo a todos os irmãos este livro aqui, ó, A Lei Dominical Nacional, o argumento do Alonso Jones perante o Senado americano, né? Um show de argumentação, né? De lógica, de domínio da Bíblia, da história. Ele era professor de história, né? É, Então ali ele fez uma ardorosa defesa da separação entre Estado e Igreja, né? E argumentou então que o país não poderia impor um dia de observância. Pois bem, naquele momento, em 1888, então, foi o momento que os Estados Unidos se arrogaram nesse direito de impor o decreto dominical. Por pouco não impuseram. Por pouco, mas quase impuseram. Então é importante nós lembrarmos disso, né? Que esse arrogar-se já aconteceu. Então, nós que estamos ainda na cidade, né? Eu, demais irmãos, nós estamos atrasados, porque o arrogar-se já aconteceu. Advertência para o quê? Deixarmos as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores, ou seja, aqueles que estão nas menores
já deviam ter ido se preparando desde esse arrogar-se aí, né? Para lares retirados em lugares solitários e entre as montanhas. Né? Então, só esse adendo aí, né, para esclarecer esse ponto, tá certo? Perfeito. Porque se esperarmos o decreto em si, não vai ser possível vender nada na cidade, nem comprar no campo, né? Porque o decreto é justamente para proibir o comprar e vender. Então, não é Vai ser esperar o tudo muito decreto para rápido, né? depois sair. Vai ser tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Então, aqueles que ficarem na cidade até o momento do decreto, no máximo conseguirão fugir. Não é fazer essa transferência cuidadosa, cautelosa que ela recomenda aí, né? De Sim. vender, de se organizar para ter o seu sustento, tudo aquilo que você estava comentando até agora há pouco. Quem esperar, quem protelar a sua saída da cidade, não vai poder se organizar dessa forma, vai ter que realmente fugir, deixar tudo para trás e ir para o campo, assim, tentando se abrigar na propriedade de algum irmão, alguma coisa nesse sentido. E você vê as notícias, né, atuais, você vê o quão perto está esse decreto, o quão tem se falado, né, do descanso aí, a crise climática, não, a gente precisa parar, precisa fazer esse descanso sabático que eles dizem, mas é um descanso sabático no domingo, né? O quão está crescendo essa ideia e sendo cada vez mais difundida na cabeça das pessoas. Ou seja, está tipo muito, muito, muito perto disso acontecer. Só que como você falou, né? A hora que isso acontecer, não vai ter mais tempo para nada, vai ser tudo muito rápido, né? Deus disse que o tempo seria abreviado, né? Senão, se a gente não sair, não buscar sair agora, realmente a hora que pegar fogo vai ser mais difícil. Ah, outra coisa, né? Fala que quando acontecer, ainda terão os santos ainda que ficarão na cidade, mas isso não significa que a gente deve continuar na cidade. É aqueles que não conseguiram sair por algum motivo, né? Talvez sejam mais idosos ou tenham alguma doença que não consigam sair para o campo, alguma coisa que realmente, não, peraí, não tem como eu ir para o campo, né? E por isso ainda estarão na cidade. Não são pessoas que, não, ainda vai ter santo na cidade, Deus vai defender os santos que ficarem na cidade, então eu vou ficar na cidade. Não é isso, né? A gente tem que se preparar e ir. Muito bem. É isso. Irmãos, mais algum comentário, alguma contribuição? É um capítulo relativamente curto, né? Mas os textos, assim, dão margem para muita reflexão. Bem, Eu penso assim também com relação ao decreto, vai existir as fugas, vai existir o planejamento, mas também vai existir os mártires, não tem jeito. Tem que ter gente para ser mártir aqui. Sei lá, às vezes nem todo mundo tem condições, né, de comprar um lugar no campo, se planejar, porque as coisas estão mais difíceis e não tem por onde correr. Tem situações que você vai acabar ficando mesmo. Eu acho que enquanto está ficando, né, não tem condições, a gente vai pregando a palavra, né? Porque vai ficar pessoas para levar o evangelho para dar o alto clamor, né? Então, assim, a impressão que eu tenho, do ponto de vista, vai ter grupo, assim, para cada um tem um para ser Marte, assim, do ponto de vista. mas certamente, Deus vai poupar, muito provavelmente, aquelas pessoas mais idosas, né? Pessoas muito doentes, né? Vão descansar antes, né? Dessa perseguição extrema. Então, vão acontecer várias situações
É possível que a perseguição tenha graus variados, né? Ou seja, em determinados países ela vai ser um pouco menor, assim, vai ser mais assim econômica, uma opressão econômica. Ah, mas assim, a perseguição vai ser geral, isso é claro, né? Então, a- o que nós já vimos até aqui, se nós puxarmos aí o que nós estudamos semana passada, hoje, enfim, as razões que temos que ir para o campo. Está longe de vícios, né? O ambiente é mais saudável, principalmente para quem tem filhos, crianças, né? É um ambiente mais saudável para todos, né? Do ponto de vista ar puro, é, água pura, tudo, né? É, devido às crises que vão acontecer antes do decreto, de sermos proibidos de comprar e vender. Vão ocorrer várias circunstâncias que vão atrapalhar, vão perturbar os mercados, né? Tem a questão dos sindicatos aí que ela menciona, greves, as próprias enchentes e calamidades, como a gente já está vendo agora, vai provocar carestia no valor dos alimentos. Então, esse problema do comprar e vender, ela diz que será muito sério. Então, para garantirmos a nossa própria subsistência, a nossa alimentação. Um outro ponto, evangelizar os lugares isolados, porque nós ficamos concentrados nas cidades e pessoas que estão isoladas, estão nas montanhas, estão aí no campo, que muitas vezes nem têm acesso à internet, dificilmente têm acesso até mesmo à televisão. Existem pessoas até hoje no campo que não têm eletricidade. Então, essas pessoas precisam ouvir a última verdade presente, precisam ter contato com essa mensagem. Então, quando nós vamos para o campo, algo que nós devemos também levar em consideração, procurar ir para lugares sem presença adventista, para a gente ser uma luz ali, né? Então, mais um argumento em favor de irmos para o campo. E hoje, principalmente hoje no estudo, nós vimos a questão dos juízos que vão cair sobre as cidades, que já têm caído sobre as cidades. As cidades estão cheias de crime, cheias de impiedade, como foi mencionado aqui hoje. Mesmo naquela calamidade ali, tem pessoas pensando em roubar umas às outras, pensando em cometer todo tipo de violência, violência sexual, enfim. Então, isso dá um pouco a mostra do nível de iniquidade que a nossa sociedade se mergulhou, principalmente as cidades. Então, devemos sair das cidades, porque Deus vai derramar cada vez mais juízo sobre elas. E se ficarmos resistindo, iremos acabar sofrendo esses juízos também. Então, são todos argumentos aí para deixarmos as cidades, né, irmos para o campo. Muito bem. É, perfeito. Quem não está no novo grupo do Projeto Pomani, pode me mandar lá uma mensagem, tá? Aqueles que estão acompanhando pelo YouTube, basta me mandar um e-mail, tem na descrição do vídeo aí o e-mail, chama lá no WhatsApp, né, que a gente trata aí de incluir no grupo do Projeto Pomani, para você se manter sempre atualizado, receber os links lá do Zoom, certo? Quem está aí no chat, não tem o meu número, está aí no chat. O irmão Edilson, está nos ouvindo? Sim, Irmão, pode fazer então uma breve oração? Vamos concluindo, né, irmãos? querido Deus, querido Pai, finalizamos mais uma reunião. Que essa reunião, essas informações que acabamos de ouvir, que ela seja útil para nós e que possamos sempre estar aprendendo e estar seguindo as boas orientações dadas pelas Escrituras e pela nossa Eloai, tá? Agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém.